Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo está sendo feito para o canal Direito no Popular, aquele canal maravilhoso que te explica de maneira descomplicada tudo que você precisa saber sobre direito e um pouquinho mais. E o pouquinho de hoje é um tema muito legal que é refugiados. E para falar sobre esse tema temos Ana Flávia Cade, que é doutoranda em Direito e Filosofia e explica maravilhosamente uma aula sobre o direito do refugiado. Com vocês. Olá, hoje nós começamos mais um Direito no Popular. A intenção de trabalhar hoje a temática dos refugiados é para a gente desconstruir todo esse preconceito que existe sobre essa temática. Refugiado é essa pessoa que sai por fundado temor de perseguição de raça, religião, questões políticas do seu país. Ou seja, ele corre risco de vida. É diferente do migrante que vai procurar outras possibilidades de vida, outras formas de vida, é diferente do asilado, é diferente de todos os outros no direito internacional. O refugiado, ele precisa sair da sua terra de origem, do lugar onde ele nasceu, para poder continuar a viver. Ou seja, a sua posição ontológica de vida é em outra situação. É importante a gente entender as questões de refugiados porque ela permeia várias outras áreas, tanto o direito, como a filosofia, como a sociologia. A questão do direito, dentro do próprio direito, existem muitas temáticas, como direito internacional, direitos humanos. Pensar o refugiado, por exemplo, na cidade, nesse espaço da urbe, principalmente no Rio de Janeiro, existe muita dificuldade, porque nós não temos concentrações dele, como acontece, por exemplo, em São Paulo. No Rio de Janeiro, nós temos pequenas concentrações nos lugares de recebimento, que não é nem feito pelo Estado, é feito pela Caritas, que é uma organização não governamental, e a Igreja São João Batista em Botafogo, que há pouco tempo construiu um prédio para receber esses refugiados, Só que assim, a questão do recebimento de refugiados é uma questão muito controversa, uma vez que nós temos uma política de recebimento diferente da Europa, mas também nós não temos uma política de suporte desse refugiado. O refugiado chega aqui, ele não tem onde estudar, ele não tem onde ficar e ele não tem nenhum auxílio sequer do Estado. Diferente, como eu falei, da Europa. A Europa dá um auxílio, dá uma bolsa, dá moradia. Por isso que lá existe muito mais procura. Os refugiados procuram ir para a Europa porque lá tem suporte do Estado. No país, a gente tem a questão da solicitação do refúgio, Você ganha esse título de refugiado. E isso é muito importante porque a gente vai saber como receber essa pessoa, esse indivíduo que é dotado de dignidade por ser uma vida, A gente tem que pensar que a questão humanitária, a questão dos refugiados é uma questão humanitária. Não é uma questão apenas de pessoas, não são apenas corpos que tem ali, são seres humanos, E ela acontece principalmente com a grande circulação do dinheiro. O capitalismo vai gerar circulação de bens e de pessoas. Agora que nós temos crises, a ONU, a Acnur, o Alto Comissariado, entende que nós estamos no maior momento de crise dos refugiados. E o país tem mais 10 mil, aproximadamente 10 mil refugiados hoje, 81 nacionalidades, venezuelanos, haitianos, sírios. É importante perceber que dentro dos estudos, das pesquisas, a gente consegue ver que existem certas fragmentações, Por exemplo, o sírio, ele consegue chegar aqui com a família inteira, mantendo um princípio do direito internacional de migração, que é esse da unidade familiar. O haitiano, o venezuelano não consegue manter a família, por exemplo. Então vem normalmente 70% dos refugiados que chegam são homens. E já o do Congo, da República Democrática do Congo, são mulheres, A gente recebeu muitas mulheres e mulheres grávidas, Aí a gente já vai para uma parte mais da filosofia, que vai fazer a gente entender esse espaço do refugiado. Por exemplo, com questões do conceito de hospitalidade, de alteridade, de acolhimento. Esse refugiado que chega, ele acaba recebendo uma identidade que não é a nossa, ou seja, por uma hostilidade, inerente do ser humano, que a gente tem que pensar e desconstruir isso. Eles são os outros que não nós, então nós fazemos uma identidade de quem somos nós para conseguir identificar que ele não faz parte desse grupo. Essa hospitalidade, que é hostil, ou seja, a gente recebe, mas não dá suporte, a gente recebe, mas não integra, acaba se espalhando em várias outras áreas, como por exemplo o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é extremamente precarizado. Nós temos já algumas denúncias sobre questões de trabalho, inclusive ligadas ao trabalho escravo desse refugiado. Ele chega, ele precisa trabalhar, essa ideia de precisa se prover, como isso vai acontecer, e acaba ocupando cargos de menor potencial que ele poderia. Nós estamos recebendo refugiados
com grandes formações, são advogados, são sociólogos, só que aqui eles sofrem o problema da revalidação do diploma. Como vai acontecer essa revalidação, né? A questão que a gente tem que pensar também é que esse refugiado, quando chega aqui, que ele é esse alter, né, esse outro, como ele vai ser recebido, né? A gente já percebeu que não dando esse suporte, nós estamos sendo hostis. Nós precisamos desconstruir esse espaço hostil que se coloca no país, né? E essa desconstrução é a partir de entender o que é o refugiado, entender que ele não é um fugitivo criminoso, né? Pelo contrário, ele está tentando de uma forma legal entrar pelo país e entender que espaços são possíveis, como por exemplo, a Universidade Veiga de Almeida dá 5 bolsas para refugiados, ou seja, possibilitando que eles tenham entrada nesse mercado de trabalho através dos estudos, né? O primeiro passo é acabar com esse preconceito de que refugiados são criminosos, eles não são criminosos, são pessoas que estão tentando reconstruir a vida deles a partir de um momento de crise, uma crise muito séria, que é algo contra a vida deles, né? Então, assim, a oportunidade de trabalho tem que ser dada. Existem algumas ONGs que trabalham exatamente com isso, que a frente é a defesa desse espaço de trabalho para o refugiado, entendendo que eles chegam aqui sem certos vícios, né, de trabalho, né, o início, que é uma nova vida que se recomeça. Então novas oportunidades podem surgir e entender também que existe a necessidade de políticas públicas para esses refugiados, como por exemplo a revalidação do diploma da formação deles que eles já tiveram em outro país. Então com esse vídeo, o Direito no Popular quer trazer para a nossa realidade quem é o refugiado. Ele é mais do que aquela pessoa que vem de esfirra ali, na verdade ele tem uma história e ele tem uma dignidade, ele é um ser humano. Que a gente comece a olhar e perceber que a diversidade está no nosso próprio país, que a gente pode viver com isso. Então, galera, esse foi o papo que a gente teve sobre refugiados. Obrigado, Ana Flávia. Tenho certeza que engrandeceu o pessoal de casa bastante. Obrigada a vocês. Se gostar, manda pro amigo. Se não gostar, manda pro inimigo. Dá o curtir, o joinha, o like, compartilha a informação e se inscreve, tá? Valeu! Tchau, tchau! Maravilha! Gravando. Não era foto da Tamilei? E pra falar sobre esse tema, não ri. Peraí, rapidinho. Como é que eu faço isso? O quê? Como é que eu faço? E fecha. Fecha assim, então